Rapaziada, bom dia. Será que. Claro que bom dia, apesar da derrota, futebol é futebol. Acredito que mexe sim com a nossa emoção, mas eu tento separar as coisas, sabe? Eu sofro ali um pouquinho pós-jogo, mas depois vida que segue. Os caras estão cheios da grana, o técnico, o jogador. Eu não vou ficar remoendo isso na minha vida. É, apesar de ser difícil, tá? É uma coisa que é minha, tá? Eu tento não ficar tão abalado assim com o futebol. Mas vamos lá, o que eu quero falar aqui hoje? Antes disso, preciso te lembrar que você precisa se inscrever no canal e você precisa deixar seu like para ajudar o canal aí a crescer, tá? O vídeo a chegar a mais pessoas. Bom, como eu falei no vídeo de ontem, o time do Botafogo ele é muito inofensivo. E eu fiquei pensando, cara, por que o time do Botafogo é tão inofensivo? Não é só tático, tá? É qualidade de jogadores. 2024, a gente tinha o Bastos, que era jogador de seleção, Almada, que era jogador de seleção, Igor Jesus, que estava indo para a seleção, Luiz Henrique, que era jogador de seleção, Savarino, que é jogador de seleção, o Telles, que já jogou na seleção. Então eram 5 jogadores. E tínhamos o Gatito no elenco também, que era goleiro de seleção. Apesar de não estar agarrando tanto assim. 5 jogadores que representavam a sua seleção, né? E isso pra mim, rapaziada, faz uma diferença absurda. Você ter jogadores qualificados que joguem na seleção respectiva aí do seu país. Você vê que os jogadores que jogam na seleção são diferenciados. E hoje o Botafogo tem um jogador de seleção, dois, né? O Bastos e o Savarino. Isso já diz muito sobre a qualidade do elenco. Se você olhar para o Palmeiras, o Palmeiras tem ali no meio de campo alguns jogadores de seleção, na zaga também, né? Gustavo Gomes, Richard Rios. O Flamengo nem se fala, né? Arrascaeta, Pedro, De La Cruz. Tudo isso compõe e traz muita qualidade para os jogadores. Se olha para o time do Palmeiras, por mais bagunçado que esteja, por mais que a torcida reclame do Abel, você vê que um Richard Rios chega na área e pode finalizar. O Aníbal Moreno pode cabecear uma bola, o Gustavo Gomes pode fazer um gol de cabeça. O Flaco Lopes, por mais gols que ele perca várias e várias vezes, ainda que não seja um jogador de seleção, é muito novo, tudo mais, é um jogador ali que tem o seu diferencial, tem qualidade, mas perde muito gol por isso é criticado. Mas você vê que os jogadores atrás dele dão um diferencial pro time na questão ofensiva. Eu tô batendo nessa tecla, rapaziada. Não tem como. Não tem como. O time do Botafogo é muito inofensivo. É depender muito do Savarino e do Igor Jesus, mano. Entendeu? É depender muito. Tipo, mas o Arthur pode ser que vingue. Pode. Eu não acho o Arthur um péssimo jogador. Só que eu acho que o Arthur é jogador para compor elenco. Não acho que ele deva ser titular. Matheus Martins nem de perto. É um moleque muito novo, cara. Tu vê que o Matheus Martins ele é esforçado. Só que ele não tem essa habilidade para ser esforçado somente. Não adianta só ele ser esforçado. O Matheus Martins ele tenta, só que ele não tem a mentalidade de um jogador de seleção para saber o que ele tem que tentar na hora certa. É muito erro de decisão. É muito jogador ali que estava acostumado em jogar em time sem pressão, em time fechado, em time que perdia. Por exemplo, seu Vitinho veio de time que tá acostumado a jogar perdendo bola e correndo para defender. Por isso que ele é defensivo. Matheus Martins jogava no Watford. Olha os times que esses caras jogavam. Times sem compromisso, sem expectativa nenhuma. Aí você espera que um cara desse vai resolver uma partida.
É diferente de um Savarino da vida que jogou no Galo, foi campeão, foi pra MLS lá, jogou, virou destaque. O cara era destaque lá. Joga na seleção da Venezuela, é destaque na seleção da Venezuela. É diferente, você vê a qualidade do cara. O cara se destaca por onde ele passa, o cara chama a responsabilidade, seja na seleção, seja no Galo, seja onde for, o cara chama a responsabilidade, o cara arrisca, o cara finaliza. A batida, o domínio é diferente. Por pior que seja a fase do Savarino, é diferente. Você sabe que é um cara de seleção. Aí a gente tinha ali ao lado de Savarino o Almada da vida, que também era um moleque de seleção. Ainda que da base, depois foi profissional, jogou na Copa do Mundo, depois veio pro Botafogo, se destacou, foi pra seleção, virou destaque também. Hoje é praticamente titular na seleção argentina. E o cara, quando ele tá na seleção, ele tá em um clube que tem jogadores bons, mas tá numa seleção também cercada dos melhores do país. Então você vai ver que na seleção brasileira, por exemplo, por pior que fosse a seleção brasileira nesses últimos tempos, mas os caras estavam ali entre os melhores do seu tempo. Os caras se esforçavam ao máximo ali, o passe certo, os treinos também da seleção tem qualidade. Aí, pô, tu pega essa galera que não é da seleção, irmão, é um caos. É um caos, é esse caos aí. Não é da seleção, não é acostumado a vencer. Complicado. O Botafogo precisa mudar o seu perfil de jogador. Santi Rodrigues é um... O maluco não é de seleção uruguaia. Pode ter se destacado na MLS, pode. Que é a nossa única esperança. Mas não é jogador de seleção. A seleção uruguaia tá precisando de ponta esquerda. Sabe quem eles têm? Canóbio. Então, assim, precisa resolver isso urgente. O Botafogo precisa contratar jogadores que estejam acostumados e cercados a estarem com bons jogadores também. Não adianta trazer desses times perebas aí que o cara é o menos pior, entendeu? Do time, fez uma boa temporada, mas também tu olha pro... tá com a nota 7.6, mas tu olha pro restante do time também, só perna de pau. Como é que o cara não vai se destacar? Enfim, rapaziada, preocupado com essa segunda janela. O Texas vai precisar trazer muitas peças. E é isso. A gente precisa de um zagueiro que possa ajudar ofensivamente. A gente precisa de um volante que possa ajudar ofensivamente pro lugar do Marlon Freitas. Pro lugar do Gregor eu acho muito difícil a gente achar um cão de guarda assim. Infelizmente a gente vai ter que continuar com o Gregor, só que o Gregor tá errando muito passe. E aí eu não sei até quando que a gente vai ficar nessa, de pô, ele ajuda pra caramba roubando bola, mas também prejudica errando muito passe. E é isso, a gente vai precisar na ponta esquerda ali, sei lá, mano, nem que seja um moleque de seleção da base. Tem que ser de seleção da base. Pra você ver, o Matheus Ponte que se destaca, ele é da seleção da base do Uruguai, foi campeão. Então é um moleque que você vê que tem potencial, mas estava na seleção, né? Campeã. Um moleque se acostumou com títulos, um moleque ambicioso. Isso pra mim é um diferencial absurdo. Falando disso, inclusive ser campeão, o Botafogo foi campeão da Dallas Cup. Vejo isso como ponto positivo. Pra mim, base tem que estar acostumada a ser campeã. Um time que quer ser campeão tem que ter uma base vencedora, porque o moleque tem que chegar no profissional querendo mais e mais títulos. Eu sei que o sonho de todo moleque da base é realmente ser campeão, mas você vê que tem uma galera que já chega no profissional desanimada, sem vontade nenhuma de ganhar nada, porque já costuma perder. Já olha pro clube, tipo assim, pô, esse clube aqui não ganha nada. Só que agora o Botafogo ganha. O Botafogo não é mais o clube que não ganha nada. O Botafogo é o clube que disputa, que compete. Esse Botafogo de hoje tá parecendo o Botafogo de um tempo atrás. Hoje, no Brasil,
O futebol tá subindo muito nível. São muitos jogadores aí que chegaram. Você pode ver, o Inter tá muito bem reforçado. Ené Valencia, Borré, Bernabé, vários jogadores de qualidade. Alan Patrick também, um ótimo jogador. Que inclusive Alan Patrick pra mim tinha que estar na seleção, tá? Pra mim é justo não estar. E o Botafogo não tem essas peças aí que deem trabalho, entendeu? Tipo, é o que eu tô falando, o Inter, você vai jogar contra o Internacional, você espera que o Borré faça gol, que o Valência faça gol, que o Alan Patrick faça gol, que o Bernabé faça gol, que o Bruno Henrique, apesar de ser muito criticado pela torcida do Inter, faça gol também, porque é um jogador que finaliza bem. Então você vê a quantidade de peças que você espera que faça gol. Agora, no Botafogo, eu não espero nada além de Cuiabano, Matheus Ponte, Igor Jesus e Savarino fazerem gol. No máximo, o Matheus Martins, porque ele ainda faz alguns gols assim, arrastados, mas faz. E uma esperança pro Arthur. Só que aí você vê, o Matheus Martins não entra sempre como titular. O Cuiabano não é sempre titular, o Matheus Ponte já não é titular sempre. Aí eu tenho que ficar esperando do Arthur, que não tá vivendo uma boa fase, do Igor Jesus, que a bola não chega, e do Savarino, que joga marcado. Aí o time adversário marca esses 3 jogadores, acabou a ofensividade do Botafogo. E é isso, rapaziada. Assim, pô, plena manhã, vou me arrumar aqui, vou tomar meu banho pra trabalhar. Mas a minha indignação é essa. O papel, hoje, o Botafogo, tá deixando muito a desejar. Ah, mas é o mesmo elenco de 2024. Não é. Não é, porque os principais jogadores e os jogadores que eram destaque aqui, o Luiz Henrique foi parar na seleção, o Almada, que se destacou e hoje é titular da seleção argentina, não estão. A Almada carregou o Leão nas costas aí, o Paulo Fonseca chegou lá mais ou menos na mesma estrutura que o Renato Paiva. No início, péssimo do Paulo Fonseca, péssimo. Eu achei até que o Leão fosse cair. Não sei quem lembra que o Leão tava pra cair. Negócio de problema de transferência, não sei o que. O Leão vai cair. Tava flertando ali com a zona de rebaixamento e tal. Do nada, bum. Leão ali no G6. Acho que tá em quarto, se não me engano. O Paulo Fonseca arrumou a casinha. Almada jogando muita bola. Leão é outro. Pode ser que seja o caso do Renato Paiva. Pode, mesmo não acreditando muito. Mas aí precisa de peças. Hoje a gente olha pro banco, a gente não tem peças. Não tem peças. Nem de jogadores experientes, nem de jogadores de seleção, nem de jogadores acostumados a vencer. Tem o Danilo Barbosa, que foi multicampeão aí, mas que é um jogador que foi multicampeão não sendo muito utilizado, e tem o PK também, que foi multicampeão, sendo campeão e rebaixado mesmo ano com o Criciúma. Deu pra entender a diferença? Pois é. E é isso, rapaziada. Bom restante de semana pra vocês aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!